Nada, 20, 30, sei lá. Não consegui dar. Então, e eu sempre fiquei meio com trauma, assim, eu vou dar testemunha, não consegui dar. Mas aí, graças a Deus, nos últimos tempos eu consigo. E é legal porque várias pessoas falam, ajudou isso, ajudou aquilo, então a gente tá aqui na Terra para fazer a obra de Deus, né? Tudo que a gente faz tem que ter uma. É importante ter, né, algo que acrescenta no reino, né? E aí. E aí é isso. Eu tô deixando passar um pouquinho de tempo, porque duas pessoas da igreja talvez vão participar, mas a partir das 10, tá? Mas antes de da gente Fica iniciar. tranquila, porque o culto é só 11 horas. Então, É. só para E me programar aqui. Essa reunião da igreja de vocês é até às 11h45, né? Não, desculpa, 10h45. 10 Sim, para não ficar em cima, né? Mas não, é uma coisa que dá pra. Não é rígido assim. Porque a gente não tem que sair daqui e se locomover até a Paulistana. É só clicar no link. Então é Isso. coisa rápida, não tem essa. Sim. Josi, que era mais isso. Tudo bem aqui. Então, por isso que duas pessoas comentaram que gostariam de participar. E aí eu falei, a partir das 10, né? Aliás, eu tô sem uma direção de horário, já. Mas tudo bem, a gente tem esse compartilhar. Eu tô sem relógio aqui, mas tudo bem. E já são, já são 10 horas? Não, tá, tá certo. Sim, sim. E aí, mas assim, é muito legal isso, assim, a verdade, quem que estava na reunião agora há pouco, foi comentado, sempre é comentado, o legal é quando a gente está pessoalmente e tudo mais, mas a gente tem essa ferramenta, né? Então a gente tem que aproveitar, né, o máximo possível e sempre tá fazendo algo que acrescente, né? E antes da gente iniciar, eu gostaria que vamos duas pessoas fizessem uma oração. Pode ser o. Vamos ver. Vamos lá, Silas. Dá para fazer uma oração para início? Ele está só no chat, então acho que. Então vamos pedir para o Newton, tá? E, e o Rodrigo, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos orar. Oremos.
Continua com nós. Amém. 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 Então, só compartilhando mais um pouco referente ao agradecimento, né? Quando a Noemi comentou de eu dar um testemunho ou eu participar, fiquei muito feliz para poder acrescentar um pouco mais, né? Compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida. Vai ser uma espécie de testemunho mensagem, né? E também eu tenho uma admiração, assim, por vocês, todos que estão aqui, né? Porque eu conheço a maioria de vocês quando eram criancinhas. A Noemi foi minha aluna na escola dominical, Nildo, Andrei, Silas, né? E eu fico até emocionada, porque são pessoas que, cada um de vocês são pessoas especiais, né? No reino, e a gente talvez não tenha tanto contato, mas sempre estou orando, sempre, né? Conversando com Deus e orando por vocês, né? Hoje no culto oramos por vocês, em especial Noemi, né? Do relação ao emprego, e nós queremos que Deus está no controle de tudo. Falando em controle de tudo, não sei se todos vocês conhecem a minha história, né? Aconteceu há muitos anos atrás, mas há muitos anos mesmo. E Deus, assim, na Bíblia ele fala que tem um plano para cada um. E isso é muito importante a gente entender, que quando Deus fala que tem um plano para cada criatura, ele tem. Mas depende da gente aceitar esse plano para ele se realizar, né? Ele sempre respeita nossa decisão, né? Mas ele tem um plano para cada criatura, né? E quando eu tinha 3 meses de vida e pouco tempo de vida, e humanamente falando, não tinha nada assim para acrescentar, estava muito difícil, assim, eu, como uma nova criatura nesse mundo, ter um futuro. A minha mãe, né, biológica, não tinha condições de me criar de jeito nenhum. E aí Deus, através de uma pessoa, colocou no coração dela de permitir de uma outra pessoa me criar. Porque na época ela não tinha condições nenhuma mesmo. E aí Deus começou a agir na minha vida com 3 meses, ou com mais presencialmente, de ela sentir de me levar para uma casa de uma missionária americana que tinha como ministério cuidar de crianças órfãs no Brasil. E aí a gente morava num local que era muito comum. É muito triste falar isso, porque o pecado sempre existiu, né? O pecado sempre existiu. A gente fala, hoje em dia tem muito pecado, muita coisa ruim, mas sempre existiu. E era comum, naquela época, de aparecer crianças abandonadas na porta de casas. Sim, crianças recém-nascidas abandonadas na porta de casas. E a mami, né, que a gente chama missionária Edna, que criou o Lar Tia Edna, ela, naquela época, ela recebia crianças trazidas pelas mães, e crianças deixadas na porta de casa. E, graças a Deus, a minha mãe, até vários de vocês conheceram, Dona Josefa, por ela ter tido um ensinamento da Bíblia quando era criança, ela se sentiu de realmente levar esse neném para um lugar seguro. E aí Deus começou a agir, como eu falei para vocês, bem forte a partir daí na minha vida. Um lugar evangélico, de proteção, de muito carinho.
E, e eu lembro, é meio assim, maluco de falar, mas eu lembro assim, talvez com alguns meses de vida, a proteção de Deus, né? O carinho que eu tinha, eu tive, e às vezes até os hinos, porque tinha uma outra missionária que ajudava com a mami de cuidar das crianças, e ela gostava muito de cantar, né? E eu lembro, assim, hinos assim, que aquilo fica na minha memória até hoje. Mesmo praticamente ter menos de o quê? Um ano de vida. Mas é uma coisa de Deus, né? E aí eu fui criada nesse ambiente. E esse local, esse lar, essa casa, a gente recebia muito missionários na época, né? Na época sempre recebeu, principalmente quando a mami estava lá, estava com a gente. E eu observava muitos missionários vindo de vários lugares do Brasil, e eles, às vezes, quando eles vinham fazer um trabalho missionário ou divulgar, né, o trabalho missionário deles, eles pousavam no Lar Tia Edna. E eu lembro que isso aí foi muito impactante para mim desde pequena, porque eu gostava de ouvir histórias, né? Que a televisão lá em casa não era tipo, mas era assim, ela tinha aquele horário, até horário tal, deixava ligada e depois a gente tinha que se envolver com outras coisas. E eu gostava muito de ouvir as histórias dos missionários que a gente recebia em casa, e me lembro que eu ficava no tapete e ouvia. Aí tinha um missionário, um casal de missionário, que ele vinha da Inglaterra com a esposa dele. É o missionário Jeffrey. E eu lembro que ele contava as histórias, assim, e eu ficava admirada, assim, de ouvir como Deus trabalhava, contava as histórias da igreja dele, de várias situações que ocorriam. E eu ficava assim como se eu estivesse ouvindo as histórias assim que a gente hoje em dia, que as crianças hoje em dia, o Superman ou Batman, né? Mas assim, para mim era uma coisa assim bem impactante. Mas paralelamente a isso, é aquilo que a Bíblia fala: nós somos seres humanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu era uma criança, a mãe falava que era uma criança muito boazinha, só que era muito, muito assim, como é que fala? De repente, peralta, do nada, né? E já demonstrava uma vez ou outra algo que não é de agrado a Deus, mesmo pequena, com seus 5 anos, 6 anos. E eu me lembro que uma vez eu não sei, a gente sempre recebia crianças novas lá. E tinha uma menininha de 5 ou 6 anos, eu estava com 6 anos. E ela não compartilhava com ela, não tinha afinidade com ela de jeito nenhum. E aí, no momento assim de realmente estar longe de Deus mesmo, eu levantei um falso testemunho contra ela, com 5 anos. Eu lembro isso, 5, 6 anos. E foi tão forte, impactante, que ela teve que ser removida para outro local. E aí, aquilo eu fiquei carregando até vários meses e tudo. E quando a gente, ou seja, eu menti, né? E aí, eu lembro que a gente mudou de um local para o outro, a gente morava no Campo Belo, aí foi morar no Jardim Aeroporto, e a gente estava lá, e eu carregando lembro nunca ter me arrependido, nunca não, fiquei até com dó da menina, mas nunca me abri, nunca. E aí, uma vez, a gente recebeu uma missionária e ela estava na sala e ela começou a compartilhar, falando que a mentira era uma coisa muito séria e o pai da mentira era Satanás. Eu já tinha ouvido isso, mas sabe quando você está resistente a Deus?
Deus fala, fala, fala. Aí você faz um blindado em você e olha para o lado, olha aquela ali, olha para o outro e olha. E já, tipo assim, não é comigo. Eu me blindei. Eu estava com 6 anos. 5, 6 anos quando aconteceu essa situação. Eu me blindei. E era mais ou menos 7 anos, a gente recebeu essa missionária em casa. E ela pregou justamente isso. Não foi bem uma pregação, mas ela compartilhou. E naquelas conversas na sala que a gente tinha. E aquilo ficou bem forte na minha mente, né? E aí ela enfatizou que Deus permite a gente vir nesse mundo para conhecermos o Evangelho e se tornarmos filhos dele e futuramente gozar da vida eterna. Só que tem um porém. O mundo fala: todos nós somos filhos de Deus, todos. Não, a Bíblia fala. A Bíblia fala que é a palavra de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a única forma de você se tornar filho de Deus não é ser bonzinho, não é ser falar eu tenho Deus, Deus é meu pai. É você entregar a vida a Jesus, aceitar o plano da salvação e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu lembro que eu tinha 7 anos, foi impactante e veio aquela cena de eu mentindo contra. Então, é tão maluco isso, porque eu lembro do apelido dela, mas eu não lembro do nome da menina. Porque a gente, assim, por ser criada assim num ambiente de cultura americana, né? A família americana ela dá apelidos, por exemplo. E meu nome vocês conhecem como Josi. Quando vocês vão no lar, não sei se alguém percebeu, eles me chamam de outro nome. Eles me chamam pelo apelido, né? Então todo mundo tinha apelido lá, né? E dificilmente era o nome próprio. Então eu lembro que o apelido que deram para ela é Deity, uma coisa assim, que era assim, ela era muito ela acho que é meio dissimulada, então a gente. Bom, enfim. E aí eu fiquei muito mal, porque eu lembrei daquela mentira que eu tinha levantado contra ela teve que ser transferida. Eu sei que, graças a Deus, eu sei que ela ficou bem onde ela foi. Mas foi uma mentira, né? Foi uma mentira. E aquilo ficou muito forte naquele dia, porque essa missionária pregou, e a minha mãe sempre falava de Jesus, a minha toda, né? Essa missionária que ela também era estrangeira, ela era da Suíça, sempre pregava de Jesus. E eu ouvia, achava bonito, achava certo, mas nunca decidia. E aí, com 7 anos, eu entreguei a minha vida a Jesus. E aí mudou muita coisa. Foi até estranho, né? 7 anos de vida mudou. Sim, porque aí você começa a entender, né? A Bíblia fala, a partir do momento que você é iluminado, que é o termo que eles usam, que a Bíblia usa, desculpa, é que você começa, quando você é iluminado, assim, por Deus, assim, você começa a entender as coisas de Deus, né? Você começa a entender aquelas histórias que você ouve, por exemplo, no meu caso, eu ouvi a história dominical de Gênesis, e aquilo era muito bonito, era assim, eu gostava muito da escola dominical para ouvir aquelas histórias, porque eram histórias maravilhosas. Mas aí você começa a entender melhor a profundidade delas, é muito lindo, né? Assim, como Deus tem um plano para cada um, como eu estava conversando no início, e como é bonito você focar nisso, né? Ter como prioridade isso. Apesar que a Bíblia fala que a gente vive nesse mundo, né? A gente vive nesse mundo e a gente tem que entender que nem tem uma passagem que eu não lembro qual, que fala assim: não é para tirar a gente sair do mundo para não viver, né, certas coisas, mas o que é importante é a gente entender que cada local que você está, cada momento que você está, é importante você dar espaço, né? Mas dar espaço para, de repente, Deus quer te usar ou Deus quer que você faça algo, né?
E aí, uma coisa que também me impactou muito na época que eu era, na minha infância, no lar, é que a importância de você ser um cristão, mais por que você faz, não mais porque você fala. Que é importante falar. Mas as suas atitudes, né? Até hoje eu tô aprendendo. De repente, Jô, por exemplo, ontem mesmo eu me repreendi. Falei, Jô, o que foi que você fez? O que foi que você falou? Mas assim, a gente sempre tem que tá atento que o mundo hoje, principalmente o mundo de hoje, ele se impacta mais quando a gente vai falar de Deus pelo que ele vê a gente fazendo, entendeu? Não tanto pelo que vê a gente falando, né? E aí eu vi isso que eu falei para vocês, de estar com contato com várias pessoas da igreja, que, assim, que realmente são. Eu acho muito bonito o trabalho missionário, porque normalmente esses irmãos e irmãs, né, que têm esse coração, eles se entregam mais, né? Não que sejam melhores que um pastor ou que o membro mais simples da igreja, mas você vê uma dedicação. É comum você encontrar muita dedicação a Deus nessas pessoas, né? E eu acho muito bonito na Paulistana de ter um espaço para isso, né? E a Noemi, acho muito, eu admiro ela muito assim de sempre tá chamando a igreja para isso, porque tá no coração de Deus, né? É muito importante. E muitas igrejas não estão nem aí para missionários, tá? Mas importante, nem vem ao caso falar muito, mas em outras coisas, né? E, e aí eu fui criada nesse ambiente, várias crianças passaram no lar, mas o lar, assim, tem mais de 60 anos, né? Mais de 60 anos. E uma coisa assim que sempre eu, a gente vê, até hoje vê, que a prioridade do lar, apesar que o mundo, hoje em dia, em referente a uma casa de crianças, ele procura tirar cada vez mais isso da gente, mas a prioridade do lar é uma oportunidade da criança passar lá, né, e ouvir a palavra de Deus, né. Uma vez, uns anos atrás, um irmão da igreja falou uma coisa bem forte. Ele falou tão forte assim e impactou muito em mim. Falou assim: para Deus, a pior coisa que pode acontecer para um ser humano não é morrer. Não é morrer. É morrer sem Cristo. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. É morrer sem Cristo aos olhos de Deus. Morrer, sim, Deus, a Bíblia fala que Deus fica entristecido com qualquer morte, né? Independente de quem seja. Mas Deus é eterno, né? E uma das coisas que ele, ele deixou para a gente como presente através do Filho é a eternidade, a vida eterna, né? Bom, hoje eu gostaria também de compartilhar uma passagem de Tiago, que está no capítulo 1, Tiago 1, 27. Tiago 1, 27. Noemi, você poderia ler para a gente? Tá bom. Tá. Tiago 1, 27.
Lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Amém. Eu tô com um probleminha aqui. Peraí. Eu saí da. A minha imagem saiu, né? Vocês estão me vendo? Não. Desligou o vídeo. Eu tô tentando entrar, não tô conseguindo. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Tentar aqui entrar de novo. Tá bom? Voltei? Amém. A religião pura e sem mácula, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Aí tem um complemento, e se a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aí é que tá. Aí quando a gente fala em religião, né, o mundo fala de uma forma assim, a religião é isso, a religião é aquilo. Mas aí você volta para a Bíblia, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-nos incontaminado do mundo. Eu estava comentando porque lá no lar a gente tem uma diretoria, né? É obrigatório, por lei, ter uma diretoria. E graças a Deus, a gente tem a liberdade de colocar as pessoas que a gente acha que são dignas de participar, né? De 4 em 4 anos tem uma reunião e é eleito e é convidado pessoas para participar para compor essa diretoria. E graças a Deus todas as pessoas que estão lá são cristãs, né? E a gente estava conversando outro dia como a gente tem visto assim, em especial paulistana, através dos jovens. A gente pode até dizer nos últimos anos, né? Vocês estarem mais próximos de estarem indo lá, de estarem visitando as crianças, né? Os adolescentes, levando palavras, levando mantimentos, fazendo campanhas. Ou seja, vocês de uma certa, com certeza, seguindo o que está aqui em Tiago 1:27. Porque assim, o pessoal pode. Tem gente que fala assim, mas lá no lar, 12 crianças, como eles falam, hoje em dia, tudo eles colocam os termos, né? Abrigada, criança abrigada. E adolescentes abrigados. Então, quando você vai no fórum, né, da satisfação, aí a criança abrigada, discricionar. Nanana. Aí eu fico pensando, fico ouvindo aquilo tudo, porque na minha época não tinha isso, né? A mãe vinha, as crianças eram deixadas na porta, e as crianças eram deixadas na porta e outras eram trazidas pelos pais, né? E a gente era criada como uma família grande, né? A mãe, infelizmente, não tinha um pai, mas estava a mãe, a gente tinha a liberdade de chamá-la de mãe, ela tinha a liberdade de chamar de filhos, mas hoje em dia não é possível isso. Uma série de leis que foram colocadas, né, referente a um abrigo de crianças. Só que, assim, a gente tem que ter uma sabedoria muito grande como é que fala? De estar não infringindo a lei, mas também não ver aquela criança ou adolescente como um ser humano. Uma criança que tem sentimentos, um adolescente que tem sentimentos, que não é mais não é um abrigado, né?
E aí, quando eles recebem o tipo de visita que vocês fazem, eu lembro muito bem daquela primeira vez, né, Noemi, que vocês brincaram com eles, conversaram. É tão importante para eles, porque eles têm carrega aquele estigma, né, assim, aquele peso. Por mais que a gente converse, por mais que a gente hoje em dia é necessário psicólogo e tudo mais, mas a gente vê que o que mais funciona ali, assim, de restaurar vidas, porque a maioria das crianças elas já vem crescidas hoje em dia. A gente não, dificilmente pega uma criança de 4 meses como eu fui, né? Sim, pegamos, mas a maioria são crianças já de 7, 6, 10, 11, já vem com uma carga bem pesada, né? Da onde eles vêm. E aí, voltando, em especial as igrejas, vão lá e dá carinho, conversa, tratam eles como crianças, né? Adolescentes normais, que têm potencial, que tem, que Deus ama, que Jesus, né, ama, é muito importante, né? Então, o que a gente estava conversando aqui, para falar a verdade, a igreja que mais fez isso ultimamente foi a paulistana, a igreja, né? A mocidade. E isso é muito importante. Até um agradecimento a vocês, né? Por essa sensibilidade, por estarem sensíveis a isso, né? E, e nós aqui também temos as viúvas, né? Que no momento não me fugiu uma viúva na paulistana, mas acho que a Cecília foi uma. A gente tem. Eu não sei se você. Foi uma situação recentemente que ela participa das reuniões, se eu não me engano, e ela perdeu o marido recentemente. Mas é importante a gente estar atento a isso, né? E isso de praticar a palavra, né? Ela traz os seus frutos, né? Voltando àquela situação de os missionários irem para casa, em casa, visitar, compartilhar, trazer palavras, fez uma diferença na minha vida, mesmo sendo criada num lar evangélico, né? E também eu acho muito importante a gente, nesse versículo, Tiago 1:27, entender no contexto, né? Guardar-se incontaminado do mundo. Muito, muito assim, vocês que são jovens, é muito. Eu lembro na minha mocidade. Uma das formas de eu conseguir escapar, vamos lá, tranquila nessa fase, é que eu era meio nerd, né? Então, eu gostava de ler, eu gostava então, eu achava. Olha que petulância, eu achava os amigos, vocês ficavam muito chato, muito. Ai, gente, que infantilidade. E eu era muito assim, chata. E aí eu meio que me isolava, né? Mas eu tive uma adolescência tranquila e uma infância muito, muito boa. E a mocidade eu comecei a trabalhar para Deus. Então, assim, o que, no meu caso, assim, que me ajudou muito é quando eu me sentia, ai, coitado de mim, não sei o quê, né? Aí faz uma coisa para alguém, Deus falava, né? Olha, você viu sua mãe? Olha lá, Nilma, lá também trabalhando ali. Então, uma coisa que me ajudou assim porque eu vejo, por que eu estou falando isso? Porque o jovem, para vocês, vocês sabem que eu trabalho com jovens, com adolescentes, né? E aí a gente vê muito isso hoje em dia, assim. Não que não tivesse isso na minha época, mas de se colocar assim, poxa, como é que fala? Olha, eu tô sofrendo, olha, não, a gente tem os nossos sofrimentos, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem a nosso, né? Mas uma coisa, eu tô passando talvez
uma experiência aqui. O que me ajudou muito é quando começava esse tipo de sentimento comigo, aí é isso que a religião, é isso que Deus fala em Tiago 27. Olha para o outro, sabe? Vai praticar religião, vai ajudar ali, né? Vai cuidar ali. Olha lá, do seu lado alguém chorando, tá vendo? Tá sofrendo mais que você, né? E é isso que a gente procura passar também lá no lar, que eles. Ó, tem cada história ali, porque são poucas crianças, mas a história que elas trazem, vocês não têm noção do que o trauma que impactou ali. Mas Deus, aos poucos, vai, né? Principalmente aquelas que buscam a Deus, né? Que, graças a Deus tem a maioria lá do lar, mas e aí a gente procura, olha, tá vendo ali? Vai ajudar o seu irmãozinho que tá precisando amarrar o sapato. Foca para outro lado, né? E também é um dos ensinamentos que Jesus trouxe, né? De a gente estar se preocupando também né, no nosso redor, o que está acontecendo, quem tá, as necessidades, né, do outro, né? E isso é muito importante a gente tá vendo isso também, né? No nosso dia a dia, né? Vou falar um pouquinho mais um pouquinho do que a gente vive hoje. Da questão do que a minha experiência com Deus, para passar para vocês. Quando a mãe partiu, pensa vamos supor, quando na época eram 30 crianças, não, quase 30 crianças. A maioria 5, 7, 3, não, crianças muito novas. Aí partiu a mami, eu lembro que foi muito impactante porque a dona Edna, ela ficou doente, ela teve câncer e levou um ano para ela partir. Só que assim, Deus foi tão misericordioso, porque a casa do Lar Tia Edna hoje é a única casa que ela conseguiu comprar. Sempre a gente viveu de aluguel. Então, assim, o cuidar de Deus também no lar é uma coisa assim absurda, assim, é muito legal ver e viver, né? Porque quando ela veio aqui para o Brasil, quando ela decidiu vir no Brasil como missionária, ela tinha 17 anos e já trabalhava, já tinha completado um curso de enfermeira na época. Ela morava em Los Angeles e ela foi criada em Sacramento. Depois, lá em Sacramento, ela voltou para Los Angeles e acabou um seminário com. A gente até brinca hoje em dia, ex-futuro noivo e marido, porque na época ela era noiva. Aí, quando ela estava decidida para vir para o Brasil, o noivo deu para trás, abandonou, falou: não tenho coragem. Aí ela veio para o campo, vendeu todas as coisas dela, que na época, que nos Estados Unidos, com 16 anos, você pode dirigir, né? Então ela já tinha um carro, já tinha um apartamento e já vendeu tudo e veio para cá. E aí ela contava e a gente, que ela primeiro tentou ir no Portugal para começar o ministério, mas não deu certo. E aí veio para o Brasil. E quando ela chegou no Brasil, eu vou até passar um pouquinho essa experiência do cuidar de Deus, né? Ela não tinha muito dinheiro. Aí ela foi numa loja que na época, acho que talvez os seus pais conheceram, de nome Sears. E essa loja, no dia, estava com uma campanha de cliente tal, passasse no caixa, ganharia um kit bebê, ou 2 kits bebê, uma coisa assim. Aí no dia ela foi lá, Deus tocou no coração dela, foi nessa loja, e no caixa, quando chegou lá, ela foi pagar umas coisinhas que ela comprou, a caixa falou assim: espera aí que eu vou chamar a gerente. Ela pensou que ela estava fazendo uma coisa errada, porque ela não falava português direito,
Aí foi chamar a gerente, ela falou que tremeu, morrendo de medo. E a gerente veio, aí explicou que ela tinha ganhado os kits bebês, e na época ela tinha 3 ou 4 bebês já, né? Então, assim, eu lembro que quando a gente estava criança, a gente chegou um dia que não tinha nada, aí ela falou assim, então, vamos orar. Vamos lá no... Tinha um quartinho que a gente chamava quartinho de oração, a gente entrava lá e orava, aí passou um tempo, acho que foi um dia seguinte, já um senhor do mercado próximo trouxe várias coisas que teve uma chuva forte e tal, ia estragar, aí ele falou assim, não, o seu guarda tal, aí trouxe, aí levou pra gente. Então eu lembro, esse lado também foi muito legal, porque eu me lembro também um irmão da gente, que a gente acordou um dia, não tem comida não tem dinheiro para comprar, uma mistura. Aí eu lembro que ele acordou, foi para a escola, a gente foi para a escola, aí na volta da escola ele achou dinheiro na rua. Então essas coisinhas assim, né, do cuidar de Deus que a gente nem, às vezes, né, mas e isso assim foi também impactante, né? E, e hoje em dia também porque quando uma obra surge do coração de Deus, a gente entende que é de Deus, não é da Josi, não é do meu irmão o Henry e a Nilma que está lá, é de Deus, né? E ele cuida, né? E eu acho bonito isso, porque é uma coisa que me deixa assim tranquila, né? Porque quando começou essa pandemia, foi muito difícil, né? No início, porque a gente tinha só celulares, né, para fazer aula online. Tinha um computador, mas ficava um computador de tubo, do tubo não, mas no escritório, não era de tubo não, mas no escritório. Aí eram várias classes. Aí, graças a Deus, Deus levantou uma firma que estava trocando os notebooks e ficou sabendo dessa situação e trouxe os notebooks usados, mas funcionando para as crianças terem as aulas, né? Então, é uma coisa assim que é importante assim, também dizer o quanto é importante a gente estar na vontade de Deus, apesar de falhos. Todos nós, a Bíblia fala que somos falhos, mas é importante a gente entender que o cuidar de Deus é dia após dia, né? E voltando assim para hoje, uma palavra que eu também gostaria de deixar é: vocês jovens continuem perseverantes na vontade de Deus, né? Às vezes a gente não sabe, poxa, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. A gente tem que estar. É que nem uma vez um amigo falou: quando a gente é cristão, a gente vive meio que num mundo paralelo, né? É meio louco falar isso, mas assim, você vive o seu mundo, o seu dia a dia, você cresce, você namora, você casa, você estuda, você se forma, ou você trabalha, você tem filhos, mas tem o step by step, né, que a gente fala, o day by day, que a gente tem, né, que é o normal, é do mundo, não é pecado, não é errado, mas a gente tem que viver, a gente tem que viver isso, né? Tem os nossos amigos, não necessariamente cristãos, né? Mas assim, sempre, né, andando, né? E paralelamente a isso, temos a nossa vida cristã, que sempre tem que procurar também sobressair a isso, né? Que é muito difícil quando é jovem, muito, somente nos dias de hoje. Eu estava falando com a minha irmã aqui e com uns amigos, os adolescentes hoje em dia. Porque na nossa adolescência, eu acho que ninguém aqui é adolescente, né? Mas na nossa adolescência, a gente não ficava em casa, né? Tirando o meu caso, que eu vivia lendo, mas não ficava em casa. O normal é sair com os amigos, vai no shopping, vai passear, vai no cinema.
E dessa geração? Quão difícil tá, né? Então, mas mesmo assim, mesmo estando em casa, a gente dá conselhos, a gente procura estar vigilante, procura não se envolver com coisas que não agrada a Deus, né? E é uma coisa assim que a gente tem que estar. Acho que o jovem, hoje em dia, a gente tem que estar vigilante a cada momento, né? Assim, tipo assim, Deus, para Deus peneirar nas decisões, né? E principalmente o jovem cristão, né? Com certeza, de estar buscando qual é a vontade de Deus, qual é o que Ele quer na nossa vida, né? E sempre, que nem a Bíblia fala, o dia de amanhã é um novo começo, né? Um dia de amanhã a gente é sempre um dia para recomeçar se é necessário, né? E, que nem Deus olha para a gente. O passado é passado, o presente a gente tem que viver e o futuro está na mão de Deus, né? E, e é uma coisa assim que a gente tem que estar procurando sempre estar se fortalecendo nele, né? A Bíblia fala que a gente tem que estar fortalecido em Cristo, porque senão fica difícil mesmo. Buscar cada dia, buscar esse renovo com Ele, né? E ter uma intimidade com Ele, né? Uma, eu, lembro, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um problema de saúde que eu desmaiava à toa, às vezes. E aí eu lembro que quando eu tava para sumir, assim, de cair, tá. Aí eu lembro que eu falava com ele. Ai, Deus, Deus, Deus. Aí eu pensava ao mesmo tempo, assim, mas só agora que você tá falando com ele, eu mesmo que dava bronca em mim mesmo. Você lembra de ter orado logo cedo de manhã? Entendeu? Então, assim, a gente tem isso, mas uma coisa que ultimamente Deus tem falado comigo, de uma forma especial, voltando àquilo que eu falei para vocês, de uma das coisas impactantes que está forte em Tiago 1:27, de olhar para o outro, é de acordar de madrugada, orar pelos irmãos. Quando a gente vai no grupo da Paulistana, a gente fica até chocado, né? De tanta situação para orar. Chega uma hora e fala assim, Senhor, 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 Senhor. Mas assim, de repente, porque Deus não quer tragédia, Deus não quer precisa, mas no mundo temos aflições, né? A Bíblia fala. E temos bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, Deus permite certas coisas para a gente exercer essa fé nele, né? E uma das coisas que tem me acontecido comigo muito nessa pandemia é acordar de madrugada e ficar orando pelos outros. Orando, né? Talvez muitas pessoas não sabem, mas uma das pessoas que mais me ajudaram, mais me foi assim uma benção, e ainda é uma benção na Paulistana, infelizmente não está mais, foi a Lia. É a Lia. E aí vocês sabem que ela ficou doente, ficou entubada. E só de saber assim que. Porque eu tava planejando até de ir lá onde ela está morando em Atibaia, né? Ah, eu vou viajar, mas de repente acontece. Aconteceu, ficou doente, aí é tão lindo assim quando você vê Deus agindo, né? Ela ficou bem, ela tá se recuperando, ela saiu da intubação e tudo mais. E aí você ouve que familiares perderam pessoas próximas, aí Deus te toca, ore por eles, né? Então é uma coisa assim que eu tô vivendo muito nessa pandemia, né? Às vezes eu não posso no lar, porque a situação tá tão feia que pode só acontecer de eu sair daqui, chegar lá e levar o vírus, né? E é difícil. Aí uma criança tá com, como é que fala? Porque lá no lar temos duas irmãs. Não sei se vocês lembram quando vocês falam. Uma se chama Lourdes e outra Michele. E elas têm problema de visão. Seríssimo.
chega a ser quase 30 graus de miopia. E o médico que tem cuidado delas falou assim, que muito provavelmente elas vão ficar cegas, muito provavelmente. E aí a gente está preparando elas para isso, essas duas irmãs. E às vezes eu vou lá, a Lourdes está mal, tá meio deprê, aí você tenta levantar. E a Lourdes é assim, é um amor de criança, mas pensa numa adolescente passando por isso. E aí você, de repente, Deus te toca, mesmo longe, porque a gente se dá muito super bem, né? Mesmo longe, não podendo lá, e a gente ora, então. Então, assim, todo dia tem uma situação que a gente tem que estar atenta naquilo que eu estou falando da vigilância, de você estar procurando saber o que Deus quer que você faça, né? Mesmo não estando perto, né? Então, um desafio que eu gostaria de deixar para vocês, jovens, hoje, é que estejam sensíveis para o que Deus quer de vocês, ok? Procura, assim, em especial para o outro. De repente é um vizinho, de repente é alguém de casa, de repente é uma pessoa longe, né? De repente é uma viúva que você nem conhece, de repente é um órfão que você nem conhece, ou você conhece, de repente é alguém lá no lar, né? Então, não um desafio, mas assim, um estímulo de estar sensível a isso. No que Deus quer que você foque mais. Sim, você tem que cuidar de você, você tem que ir atrás dos seus sonhos, você tem que ir atrás e tem que mesmo, o necessário, sua profissão, um relacionamento, um casamento. Sim, mas ao mesmo tempo, nesse mundo paralelo, eu vou brincar assim, meio mundo paralelo, ver o que você pode acrescentar para o reino, né? Hoje em dia eu tenho esse trabalho no lar, eu tenho outro trabalho que eu nem divulgo muito, porque mas um dia vocês vão saber, que também, né, tem a ver com crianças, de evangelizar. Um dia eu deixo. O pastor Daniel sabe qual é. Mas assim, é uma coisa assim que é muito bonito, que Deus colocou assim, no meu sangue, de estar indo, de somente uma criança que não tem pai, não tem mãe, eu tenho essa acessibilidade por eu ter vivido isso, mas principalmente com essa criança de passar o evangelho, tá bom? E o último, eu gostaria de deixar um versículo para vocês, Eclesiastes 12, 1. Andrei, você poderia ler esse versículo para a gente? Eclesiastes 12, 1. Andrei tá aí ou eu estou enganada? Andrei tá aí? Tá? Peraí, deixa eu procurar. Por favor. É que a gente está no finalzinho, né? Aí eu. Eclesiastes 12, 1, por favor. Eclesiastes 12, 1. 12, 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, e antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. Certo. Ficou só um pouquinho. Eu Lembre-se. leio aqui, Júlio. Ah, tá. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Exatamente, né? Então, só para enfatizar isso, que é importante de lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, viver a sua vida, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás, mas nesse mundo paralelo com Deus, lembrar do seu Criador. Ok? Vamos fazer uma oração? E, Josi, queria falar, posso falar um pouquinho? Sim, claro. Você falou no início da aula aqui o quanto a gente é especial, e eu queria dizer o quanto você é especial, viu? Obrigada. Obrigada. Eu lembro muito bem
das aulas que eu já tive com você ainda criança e de toda a sua participação na igreja durante a minha vida inteira. Amém. Desde as aulas de Glória a Deus. inglês, todo o cuidado, aquilo que você tem de especial, você quer compartilhar com os outros. Esse versículo aqui, Tiago, falou muito comigo da importância de lembrar do próximo. A palavra de Deus constrange. Então, fica esse desafio de lembrar que Deus possa abençoar todos ali do Lar Tia Edna, Amém. né? Os desafios que tem, você acabou de falar de um de saúde mesmo, mas eu sei dos desafios psicológicos. Você acabou lendo aqui Eclesiastes Salomão. Que loucura foi a vida desse homem aqui, né? Como é que ele veio a ser concebido. Mas eu vejo que em toda essa loucura, não só dele, mas da sua experiência de vida que você contou, mesmo nessa loucura, o amor que Deus tem por você e pelo carinho, pelo amor também da Mami e de tantos outros. Eu fiquei curioso, que você falou que a Mami veio com 17 anos. É, Não, ela, o chamado dela foi com 16, 17 anos. Porque ela veio ela, com que idade? então, ela entrou no seminário com 18, e ela aceitou a Cristo na adolescência. Ela entrou no, começou, entrou no seminário com 18, mas ela estava decidida para ir para a obra, para, né, para o campo. Ela foi mais velha. Ela não saiu dos Estados Unidos tão nova. Mas também não devia ser. Não era tão nova, mas não devia ser tão velha assim. Não, Devia não, ser não. jovem. Não. Veio pra Ela, cá. sim, ela foi para o Portugal primeiro. Aliás, ela nem em Portugal, ela foi fazer um trabalho missionário no Israel. Israel. Quase foi presa ali. Aí ela, porque ela tinha uma irmã em Cristo, missionária também, que Deus colocou nesse coração dessa missionária pregar entre os judeus, né? E aí essa missão que ela era membro, não poderia uma pessoa só. Ela iria com o marido dela, mas o ex-futuro marido, mas aí eles apresentaram essa missionária, só que ela foi nesse trabalho missionário no Israel. Depois elas decidiram que elas iam fazer um trabalho com crianças. E essa missionária suíça, ela tinha um trabalho com a PEC também. Então, é a PEC Internacional. Então, ela é um monte de história, né? Se a gente vai ficar, né? Aí eles foram para Portugal, ficaram um tempo criando crianças órfãs lá. Aí, depois de anos, elas vieram para o Brasil, começaram a trabalhar aqui no Brasil. Eu fico pensando que é, só de você falar, eu imagino quanta coisa ela passou. Mas eu penso no seguinte, que Deus ele dá um chamado, ele fala, mas ele fica esperando o primeiro passo. Então, quando a gente dá o primeiro passo, ele abençoa, ele vai junto. E eu Sim, vejo isso na Mami, que coisa, hein? sim, Cuidar de criança sozinha, uma mulher, sim, e deu no que deu. sim. Que Deus É seja aquilo, louvado sim, pela vida dela e pela sua e de todos, todos tantos outros ali, né? que levam esse legado. Isso. Houve, é uma casa, né? É uma família. Tem os seus problemas, mas é aquilo que eu falei para vocês. Sempre tem um recomeço, sempre tem um, né? Deus dá os momentos que, é muitas situações para se lidar, né? Mas assim, Deus dá um renovo, a gente vai e a obra dele é feita, né? E é assim que é. Eu fico na expectativa de visitar mais uma vez o Lar Tia Edna. E o convite Amém. aí para quem tá nessa salinha, cada quadradinho aqui. Vamos Isso. visitar o Lar Tia Edna, vale a pena. Obrigada por vocês. Tudo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.